Hoje nós vamos entender de forma introdutória como utilizar o recurso aqui denominado Light Groups usando a versão 3.2.0. É um recurso que foi implementado nessa versão e vamos começar aqui o tutorial. Eu adicionei na área um objeto esférico e um objeto plano para fazer parte da nossa cena. A cada um dos nossos cantos, olhando por cima, eu estou usando aqui 4 lâmpadas do tipo Point. E para cada lâmpada aqui, nós vamos atribuir uma cor. Por exemplo, essa da frente aqui, eu venho no ícone de lâmpadas e uso a cor branca. Na que está à esquerda, eu vou usar uma cor com um tom vermelho. Na que está à direita, eu vou usar uma cor com um tom amarelo. E na última aqui de fundo, eu vou usar uma cor com um tom azul. Então, com as 4 lâmpadas criadas aqui, a gente pode utilizar a quantidade de lâmpadas que forem necessárias. A gente vai criar o grupo. Para criar o grupo de lâmpadas aqui, nós vamos usar o recurso que se encontra na propriedade à direita, denominado View Layer Properties. Se vocês correrem a barra, vocês vão ver que pelo Render If nós não temos a janela que vai permitir a gente criar o grupo de lâmpadas. Então nós precisamos usar o renderizador Cycles. Ele vai funcionar com os Cycles. Agora, se vocês selecionam aqui a View Layer Properties, já vai surgir aqui a janela para se criar o grupo que nós pretendemos. Então, no Light Groups, eu vou criar 3 grupos aqui. O primeiro vai dar um nome automático, eu vou clicar 2 vezes sobre ele e vou colocar aqui lâmpada frontal. Agora eu vou criar o segundo grupo, vou colocar como lâmpada de fundo. E por último, eu vou criar aqui o grupo chamado lâmpadas laterais. Feito esse procedimento, nós vamos precisar atribuir a cada lâmpada qual é o grupo que cada uma vai pertencer. Nesse exemplo aqui, a de frente, que é a frontal, eu vou vir aqui nessa propriedade chamada Object Properties e vou buscar essa guia chamada Shading, que é o sombreamento. Aqui aparece o Light Group. Então, com ela selecionada, nós vamos atribuir para ela o grupo chamado lâmpada frontal. Vamos ter apenas uma lâmpada. Agora eu vou selecionar essa aqui da esquerda e vou atribuir a ela o grupo chamado lâmpada laterais. Da mesma forma, vou selecionar a que está à direita e vou selecionar lâmpadas laterais. Ou seja, essas 2 lâmpadas aqui eu acrescentei no grupo chamado lâmpadas laterais. E por último, eu vou selecionar a lâmpada de fundo e vou dar para ela a inserção no grupo chamado lâmpada de fundo. Criado esse processo, se nós formos renderizar a cena, vocês vão ver que tem uma influência de todas as lâmpadas que estão funcionando aqui no modo renderizado junto à cena. Então, para olhar a vista de câmera, eu tenho dessa forma a visão aqui renderizada. Agora, como é que eu faço para poder trabalhar com o grupo de lâmpadas que eu criei nesse processo junto ao nosso Blender? Eu vou precisar entrar aqui com a janela, vou substituir a 3D View pela janela chamada Composites. Ela vai funcionar nessa janela. Não vai aparecer. Quando eu der o Use Nodes, veja que não apareceu a imagem aqui. Então eu tenho que renderizar a cena da imagem, ou renderizar a cena daquela imagem renderizada. Agora eu posso atribuir para essa área um outro node de saída para eu poder enxergar nessa janela a nossa renderização. Então eu venho aqui em Add, vou usar aqui o node que é o node Output do tipo Vir. No momento que eu clico, ó, veja que surgiu aquela renderização anterior que eu fiz. Então, para fazer com que a imagem flua nessa área, eu posso ligar ele aqui e posso utilizar o recurso Backdrop. Vocês vão ver que aquela imagem agora está aqui na área. Para poder ampliar essa imagem, eu posso vir na guia chamada View e na opção Zoom eu posso aumentar para tornar a imagem maior. Então é dessa forma que está acontecendo a primeira renderização com todas as lâmpadas influenciando junto à cena. Então se eu desligo aqui, eu tiro a imagem. Se eu ligo aqui na View, eu tenho uma imagem nessa janela. Agora, para sair na renderização, eu preciso estar com esse node ligado ao Composite, tá? Agora, o que é que nós vamos ver? Quando eu uso aquelas combinações de grupos que eu criei, exemplo, lâmpada frontal, e ligo aqui no Image, vocês vão reparar que aqui apenas só vai sair a renderização da lâmpada branca, que é justamente a que está de frente.
Se eu ligo aqui com a lâmpada de fundo, eu só vou ter a iluminação acontecendo a partir daquela que é a lâmpada iluminando pela parte de trás da esfera. E agora, se eu ligo a combinação de lâmpadas laterais, eu tenho a influência da lâmpada vermelha e da lâmpada amarela. Então é dessa forma que nós criamos os grupos e podemos funcionar com ele para dar uma diversidade de recursos possíveis aqui junto à cena. Se eu quiser que saia tanto no modo Composite quanto na renderização, por exemplo, se eu usar essa ligação aqui e essa ligação aqui, nós vamos ter a renderização padrão com todas as lâmpadas, em vez dos grupos que nós selecionamos. Então eu posso atribuir no intermédio entre essas duas ligações um Node Mix, posso usar aqui, posso conectar esse node embaixo e posso ligar aqui, ó. E eu posso, nesse caso, se quiser, fazer a renderização. A renderização vai acontecer com todas as nossas luminâncias de lâmpadas que fazem parte da cena. Porém, se eu desligo aqui e em vez de usar o image, eu uso a lâmpada frontal aqui e tiro essa, eu vou, quando movimentar o factor, ter somente, ó, aquela lâmpada branca de frente iluminando. Se eu tenho um azul somente iluminando, tanto aqui como se eu der, no caso, o render. Deixa eu concluir a renderização, vocês vão ver que vai ficar com o fundo todo azul. Então essa vai ser a renderização concluída do processo aqui, baseado no grupo de lâmpada, pelo fundo que eu inseri nesse processo. Então só para vocês terem uma ideia, fica aí uma dica. No próximo tutorial eu vou falar um pouquinho sobre o Caustic. Até a próxima.